um termo de gate na Lagrangiana de contratermos. Eu até posso colocar, mas você está colocando mais do que você precisa. Ok? Eu lembro que fez a pergunta para o Léo, ele justificou por que não. No fundo é que você não vai renormalizar, você não vai ter correção radiativa para a parte longitudinal. É verdade, obrigado. Ainda falta justificar que não vai ter correção radiativa para a parte longitudinal. Não, mas provavelmente foi essa a resposta que ele deu. Bom, a Lagrangiana aberta pode ser escrita como sendo 1/4, já estou juntando todo mundo, tem que juntar, tá? 1/4 de F mini. Agora eu vou colocar um índice 0, que vai ser um F mini com o campo renormalizado, com a função de onda renormalizada, mais psi barra um índice 0 e dmi menos m 0 psi 0 e 0. Não vou colocar, lembra que na Lagrangiana aberta a gente não coloca o mi, ok? A índice 0 mi psi 0 gama mi psi 0 e 1/2 psi, o termo de gauge-Fixing da Lagrangiana original, né? dmi isso daqui, tá? Veja que, embora eu não tenha colocado um termo de gauge-Fixing na Lagrangiana de contratermos, eu vou ter um gauge-Fixing Baer também, porque renormalizo o cara que está aqui. Isso faz com que eu redefina o gauge-Fixing. Ok? Bom, aqui o padrão é o sempre, né? O AMI Baer é igual a bom, vai ser um Z3 AMI, ok? Onde o Z3 é 1 mais K3, tá? O psi Baer, tanto o psi quanto o psi barra, é o Z2 vezes o psi original, onde o Z2 é 1 mais K2. Essas são as Wave Function Renormalization. E M Baer vai ser igual. Veja que na hora que eu vou renormalizar, vou reescrever o termo de massa, eu tenho que levar em conta a renormalização da função de onda do psi. Então vai aparecer aqui um z elevado a menos 1. Isso daqui vai ficar z n vezes z2 elevado a menos 1 e a massa original. Ok? Tem algo semelhante para o E. O E Baer vai ser mi elevado a epsilon sobre 2, E original, Z3, Z1 elevado a menos meio, Z2 elevado a menos 1, ok? Onde esse Z... Cadê? Desculpa. Z1, Z3 elevado a menos meio. Onde o Z1 é 1 mais K1, ok? E, por fim... Por que Z3 elevado a menos meio e não a menos 1? Aqui, porque aparece só um... Ah não, aqui, peraí, isso daqui é isso, né? Aí aparece só um... Tem um A só, né? Tá certo. E por fim, a gente chega nisso daqui.
Z3 psi. Tá? Que vem desse termo aqui. Bom, fazendo as manipulações necessárias, né? Bom, todos os Z's que aparecem aqui é 1 mais o K correspondente, ok? E todos os K's, por hipótese, já são de ordem ε2, ok? Já vai ser alguma correção radiativa, certo? E correções radiativas sempre levam 2 vértices, tá ok? Vai ser algum termo que entra numa tábua divergente de uma correção radiativa. Então, por hipótese, vai ser alguma coisa de ordem ε2. De ordem E2, com algum termo divergente, né? Bom, usando isso daqui, vamos renormalizar esses caras aqui agora. Primeiro, vamos estabelecer algumas coisas, né? A lagrangiana original, aquela que aparece, a nossa lagrangiana de partida, ela vai, se a gente fizer a quantização funcional, se calcular funções de Green, fizer a expansão em termos de gráfico de Feynman, isso daqui leva aos gamas, ao gama n, né? É uma classe de funções de n pontos, ou seja, independente de como você forma essa função de n pontos. Bom, a gente já viu que esses caras aqui apresentam divergências. Diverge para epsilon e para zero. Ok? Essa lagrangiana Baire, ela tem exatamente a mesma forma funcional dessa daqui. Ok? Então ela vai levar as funções de Green Baire, uma classe de funções de Green Baire, que também são divergentes, quando epsilon vai para zero. Ok? Aquela mesma discussão no caso do φ4. Mas a soma dessa lagrangiana com essa lagrangiana, quando você escreve isso, vamos deixar claro algumas coisas, né? Isso daqui vai ser uma função dos campos, vou colocar assim, campos, tá ok? Parâmetros originais, parâmetros renormalizados, né? Aqui vai ser uma função dos campos Baire, parâmetros Baire. Ok? Essas funções de Green dependem desses caras. Essa função de Green depende dos caras Baire. Ok? Isso daqui depende do campo original, da massa original e da carga elétrica original. Lagrangiano de contratermo. Φ original, quer dizer, no caso aqui o I psi, né? Massa original, carga original, vai te dar uma função de Green que vai depender desses caras, ok? Que eu vou chamar de renormalizada. E que vai ser finita. Ok? A gente vai ver que vai ter um resultado finito a partir disso. Para uma escolha adequada dessas constantes, desses coeficientes que aparecem na lagrangiana de contratermos. Ok? Bom, vamos lá. Uma dúvida aqui na nomenclatura das coisas. Você falou que o L diverge, o L0 diverge. E que o L mais o L de contratermos não diverge. Beleza. Mas L mais os contratermos é o L0. Depende de
aqui é o... Que as funções de green a 1PI que ele gera não divergem. Tá, mas Acho que é isso, né? a questão é, sim, mas no fundo a Lagrangiana é a mesma forma funcional. Só que nesse caso, ela depende dos campos Baire e aqui eu estou escrevendo em termos dos campos renormalizados. Tá? Essa é a diferença. Tá? Na última aula sobre lambda Nós de discussão 4, disso, né? Oi? Sim, sim. A gente discutiu isso. Mas na última aula de lambda F4, no finalzinho da aula eu mostrei um resultado que era o seguinte, que a função de Green renormalizada vai ser um certo produto de constante de renormalização da função de onda vezes a função de Green-Baire. Vocês lembram disso? Uhum. No caso do lambda F4 era isso, né? Uma função de Green de n pontos renormalizada era igual a z φ de n sobre 2 desse cara aqui, Baire. Ok? A gente mostrou isso daí no final daquela aula. Aqui a gente vai ter uma coisa semelhante, só que o que vai entrar aqui na frente deve levar em conta se a gente está de que tipo de função de Green que a gente está falando. Porque, por exemplo, essa função de Green aqui, ela corresponde a uma função de Green com pernas externas amputadas, mas essas pernas amputadas correspondem a férmions, o que significa que eu estou derivando funcionalmente com relação a psi. Então o que vai aparecer aqui na frente vai ser a constante de renormalização correspondente ao psi. Ok? Então a gente vai ter essas relações aqui. Vou deixar essas relações aqui guardadas. Vou colocar aqui. O gama 2 renormalizado, lembrando que o gama 2 corresponde a isso, né? Ao gráfico com pernas externas fermiônicas. O gama 2 renormalizado vai ser igual ao Z2. Bom, aqui seria n sobre 2, só que tem duas pernas externas, então vai ser 2 sobre 2, né? Z2 elevado a 1 da função de Green Baire. Ok? De forma análoga, o gama 2 renormalizado mini, que corresponde a esse cara aqui, ok? Quais são as pernas externas? Fótons, derivando funcionalmente com relação a mi. Então o que vai aparecer aqui na frente multiplicado vai ser a constante de renormalização correspondente ao ami. Ok? Vai aparecer duas, porque derivando duas vezes. Né? Cada uma que eu derivo eu trago um desses daqui. E gama 2, Baire, mini. E por fim, Z2 vezes Z3 na lei, né? gama Gama 3, né? 3. Renormalizado. Esse mi vai ser igual a Z3 elevado a meio, derivando uma vez só com relação a A, certo? Tem uma perna externa de fóton. Z2 elevado a 1 e gama Baire e 3. Ok? Essas são as relações que a gente tem para calcular as funções renormalizadas. Vamos lá então. Você falou que quando a gente escreve o L e o L de contratermos, e daí a gente calcula as funções de Green a partir dali, elas são finitas porque a gente está escrevendo usando os parâmetros já renormalizados, é isso, né? Então, essa terceira linha só é finita porque a gente está calculando ela usando os parâmetros já temos renormalizados. os parâmetros originais, né? Que são, por definição, os renormalizados. Tá. Que são os finitos, né? Parâmetros finitos. Bom, vamos calcular essa primeira aqui então. Gama 2 renormalizado. Vai ser Z2 vezes vezes isso aqui, ok?
Veja o seguinte, só um detalhe rapidinho que eu vou deixar anotado aqui de lado. A única que vai importar só no caso do gama 2, 0, mini. Tá? No caso o resultado, a função de Green que está aqui do lado direito é a função Baire, tá ok? Que é obtida pela Lagrangiana Baire. A Lagrangiana Baire carrega um termo de gauge fixo com parâmetro Baire. Okay? Que a princípio a gente não pode escolher como sendo 1. Porque tem que dar conta da renormalização da renormalização da função de onda. Tá. Tá ok? Então o resultado que vai aparecer para a função de Green Baire tem que ser calculado para um gauge arbitrário. Tá ok? O único lugar onde vai importar para a gente vai ser aqui. Por quê? Esse termo aqui ele é a tri-level, propagador é o operador de onda do Fresnel, não vai depender do gauge, tá ok? Independente de gauge. Aqui aparece uma dependência, tá ok? Só que nesse caso, vai aparecer uma dependência com relação ao Xi0. Só que Xi0 é Z3. Ou melhor, Z3 vezes Xi. Só que nesse caso o nosso Xi é 1, né? O Z3 é 1 mais K3. Como eu mencionei, K3 já é de ordem lambda, já é de ordem E2. Então a diferença seria de ordem E4. Então eu posso manter isso daqui do jeito que está, porque os termos dependentes de gauge, que dependem do parâmetro de gauge, vão a uma ordem mais alta. Okay? A diferença vai a uma ordem mais alta e a gente não está interessado nisso. Tá. Mas então embaixo só pode aparecer o que for multiplicado pela parte finita, né? Aqui você fala? Porque se multiplicar por E2 aconteceria a mesma coisa. Ah, não, mas tem um na frente, né? Aqui já não depende de qualquer forma. Entendi. Porque aqui é o propagador do... É que o primeiro termo não está multiplicado por E2, né? O primeiro termo não está. Entendi. Aqui vai ser a mesma história, a gente não precisa se importar com isso. Aqui a gente tem que tomar conta disso. Entendi. Ok? Quando esse termo aqui, dependente de gauge, fica da seguinte forma. Vou colocar assim. P2 θ mi mais 1 sobre Xi 0 ômega mi mais, agora a gente pode colocar aqui P2 menos 0 sobre 6π 2 epsilon mais termos finitos. Veja que eu coloquei também E0, né? Porque isso daqui está sendo obtido com a Lagrangiana Baire. Tá? Deixa isso daqui guardado aqui que a gente vai usar isso daí lá para frente. Né? Bom, vamos lá. Essa conta aqui. Z2 vezes... Desculpa, Gustavo, só mais uma vez ali a gente tem que considerar aquele termo porque o Xi0 ele vai com você fizer a definição dele. A questão é a seguinte, a Lagrangiana original trazia esse termo aqui. Tá ok? E na Lagrangiana de contratermos eu não coloquei nenhum termo desse tipo. Tá ok? Na hora que eu monto a Lagrangiana Baire, eu tenho que transformar isso daqui num campo Baire. Tá ok? Ao transformar isso daqui num campo Baire, eu trago para cá um Z3. Esse Z3 eu vou chamar de Xi Baire. Tá ok? Só que isso daqui eu não posso fazer igual a 1. Se eu fizer isso igual a 1, significa que eu estou fazendo Z3 igual a 1. E eu vou precisar do Z3 para matar uma divergência. Então você fez Xi0 igual a Z3.
É, o que Eu C0 tô é fazendo 3 C0 vezes vezes Xi, né? Só que o Xi Z3 está tomando digamos que eu tivesse partido de uma lagrangiana, digamos que eu tivesse partido disso daqui, né? Não vou escolher base define. Isso daqui está na nossa lagrangiana original. Na lagrangiana de contratermos, eu não coloquei nenhum termo desse tipo aqui. Ou seja, o K, si... Não necessariamente que se zero é igual a Z3. Para ficar igual dos dois lados, né? Ó, o que eu tenho é isso daqui. Contribuição da lagrangiana. Digamos que eu coloque na lagrangiana de contratermos um termo desse tipo aqui. Tá ok? Vou juntar as duas. Isso daqui vai dar 1 sobre 2 xi, um certo z xi, que eu vou definir como sendo 1 mais k xi. E agora eu vou reescrever o campo em termos de campo Baire. Então vai ficar z 3 a menos 1 dmi a mi Baire ao quadrado. Ok? E isso tudo aqui, essa combinação aqui, eu vou chamar de 1 sobre xi Baire. Ok? Ou seja, xi Baire é igual a z3 z xi a menos 1 xi. Ok? No nosso caso, a gente está trabalhando com base define. Então, xi igual a 1. E eu posso fazer kxi igual a 0. Ao fazer kxi igual a 0, esse termo fica igual a 1. Ok? Ou seja, xi igual a Z3. Ok? Como a lagrangiana Baire depende de xi, e eu não posso fazer xi Baire igual a 1, não posso escolher o base define nesse caso, eu tenho que levar isso em conta na hora de calcular a minha função de Green-Baire. Tá ok? E o único lugar onde isso vai importar é aqui. Porque aqui a diferença seria uma ordem mais alta na constante de acoplamento. Duas ordens, né? No caso, a constante de expansão sempre é E2, né? Ah, tá, entendi. E você sempre tem dois vértices nas correções radiativas, né? Aqui é a mesma coisa. Aqui não vai importar, porque vai ter uma identidade de Ward segurando as correções radiativas disso, não vai ter termo longitudinal aqui. Tá ok? E aqui vai ter uma dependência que tem essa forma aqui. Tá ok? Que é o operador de onda trilevel num gauge arbitrário. Lá de cima, primeiro você falou, vai para a ordem. É que na verdade é o seguinte, se você vem aqui e coloca um xi arbitrário e calcula isso, o que você vai obter vai ser algo desse tipo assim. Um xi 0 vezes P slash mais alguma coisa que depende de xi 0 vezes massa, tá ok? Só que o xi é igual a Z3. E o Z3 é 1 mais K3. E o K3, qualquer um dos Ks, K1, K2, K3, Km, todos os Ks são proporcionais a E2. Tá ok? Porque o K, por definição, ele entra no matar uma contribuição que vem a E2, né? Uma contribuição divergente. Tá ok? Uma contribuição radiativa. Então, eu posso substituir isso aqui por 1 mais alguma coisa que é de ordem E2. Só que uma coisa de ordem E2 vezes uma coisa de ordem E2 vai dar uma coisa de ordem E4 que está fora da nossa aproximação. Ok? Isso me deixou bastante confuso a tarde inteira. Bom, vamos lá. Agora, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui, né? Função de Green-Baire. Aquela primeira. Eu vou pegar P slash menos N, só que agora é o M-Baire, certo?
mais E2 ber sobre 8π epsilon p/ menos 4m ber mais termos finitos. Tá ok? Certo? Eu posso vir aqui e substituir E ber por E. Tá ok? Porque a diferença já vai ser de ordem mais alta. Certo? Tá. Então, porque o E ele envolve constante de normalização, que envolve alguma coisa 1 mais K. Mas deixa eu perguntar, no M0 por que a gente também não pode? Porque já tem um Z2 na frente, né? Junto do M0 vai vir um ZM, ó. Tá. Tá ok? Aqui tá ok, né? Vamos ver isso daqui então. P/ menos. Agora eu vou escrever M ber em função do M original. ZM Z2 a menos 1 M. Ok? Mais. Bom, pelo mesmo motivo aqui a gente pode trocar também o M que aparece aqui por um M ber. Quer dizer, por um M original. Okay? O M que aparece aqui multiplicado pelo E2. Foi esse daqui que você perguntou, Fernando? Foi esse ou esse que você perguntou? Não, eu perguntei o da frente por causa do Z2, na verdade. Né? Esse daqui. Bom, Bom, esse daqui não, por causa disso. o outro deve poder, né? O outro a gente pode. Uhum. Aqui a gente pode. Calma, você disse que esse não pode por quê mesmo? Por causa disso. Porque o M ber traz um 1 sobre Z2 com ele. Ah, é verdade. É Vai verdade. cancelar isso daqui. Uhum. Ok? Tá. Então, mais E sobre 8π sobre epsilon P menos 4m mais termos finitos. Tá ok? Bom, fazendo essa multiplicação aqui, Z2 vezes, vou colocar o P/ em evidência com o que aparece aqui. Então vou colocar Z2, 1 mais E quadrado sobre 8π epsilon P/, certo? Menos, vou fazer a mesma coisa, o mesmo tipo de manipulação com M. Bom, esse cara aqui vai cortar com esse, vai ficar só um ZM, então vai ficar Peraí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Voltar um pedacinho aqui. Por enquanto eu vou mexer só no E. Tá. Só substituir o E ber por E, ok? Tá. Deixar as massas ber por enquanto. E vou reagrupar os termos aqui. Vou colocar dessa forma. 1 mais E2 sobre 8π E epsilon vezes P/ menos 1 mais E2 sobre 2π epsilon M ber mais termos finitos. Tá ok? Certo? Agora sim, eu vou substituir M por ZM Z2 a menos 1 M, ok? Esse Z2 a menos 1 vai cancelar com esse daqui e a gente fica com isso. Z2 1 mais E
sobre 8π epsilon P slash menos 1 mais E2 sobre 2π epsilon Z M vezes M mais... Bom, esse cara vai bater na parte finita, eu posso desprezar a parte daqui vai ser 1 mais K. Posso desprezar a parte do K, porque a parte finita já é de ordem epsilon2, né? De ordem E2, e aqui vai ficar só termos finitos. Ok? Para fazer com que isso daqui seja finito, qual é a escolha adequada de Z2 e Zm? Eu tenho que escolher Z2 como sendo o inverso disso e Zm como sendo o inverso disso. Expandindo uma série de potências em E e mantendo só até a primeira ordem, concluímos Z é igual a 1 menos E2 sobre 8π epsilon e Zm é igual a 1 menos E2 sobre 2π epsilon. Calma, Ok? eu entendi um ponto só. Porque o que a gente tem que fazer sumir é só a parte que depende de epsilon, né? Isso. Não seria mais fácil só escolher o inverso do termo que depende de epsilon? Sem 1, por exemplo? Por que eu tenho que fazer esse 1 também? Eu não entendi isso. Porque assim, Não, eu peraí, passo... como que você vai? Por exemplo, eu estou sugerindo o seguinte, em vez de fazer 1 menos E2 sobre isso, você basicamente inverteu e expandiu potências da primeira ordem, não é isso que você fez? Foi. Eu sugeri o seguinte, Deixa eu escolher. por que eu não faço 8π epsilon dividido por E2 no lugar de Z2? Só para cancelar a parte que vem com epsilon. Tá. Por que eu não poderia fazer isso? Porque aí você vai ficar... Ah, não. Você vai botar um... Vou botar um epsilon em cima. Epsilon em cima. Mas Então, ele vai você pra manda zero. epsilon para zero, você matou a contribuição de ordem zero. Ah, tá, pronto. Obrigado. Matou Tá bom. a contribuição de ordem principal. Valeu. Você matou a Lagrangian original, na verdade. Não, eu matei o trilevel, né? Não vai ter P slash menos L, né? Porque se isso daqui não for do tipo... Se isso daqui for do tipo... Não, já Epsilon, eu já vi a vai ter um Paulo multiplicado Aham. aqui. da justiça. Tá, bom. Eu vou só indicar o resultado das outras. O procedimento é o mesmo, né? Usa essa relação aqui agora, o Z3, esse gama zero daqui, levando em conta esse cara aqui, né? O resultado vai ser o seguinte, Z3 Z3, fazendo isso aqui, né? Gama mini 2 igual a Z3 vezes gama zero mini. Isso daqui implica em Z3 igual a 1 menos E2 sobre 6π quadrado epsilon, ok? É a mesma história. Usa essa relação aqui com aquele cara lá. Veja que a gente vai ter um Z3 global que vai multiplicar por esse termo aqui, pelo 1 sobre xi0. Só que xi0 é o próprio Z3. Então você não vai ter nada acontecendo no setor longitudinal
da expressão. Ok? Não vai renormalizar nada no setor longitudinal. E, por fim, usando essa relação da função de vértice, Z1, Z3, 1 sobre 2, Z2, levando em conta isso daqui, o resultado vai ser esse aqui. Vocês vão ver que quando substituir isso daqui nessa expressão aqui, quando substituir o gama 3 daquele jeito lá aqui, e substituir as constantes Bernoulli em termos das constantes, a constante E, né? Aqui a única coisa que aparece é essa constante E. Esses termos aqui vão acabar se cancelando, tá ok? Os termos multiplicativos aqui vão acabar se cancelando, tá? E o que vai acontecer é que você vai determinar o Z1. Você vai ter que escolher um Z1 para eliminar aquela divergência. E o Z1 vai ser igual a 1 menos E2 sobre 8 e epsilon. Ok? Esse daqui é o resultado. Bom, veja o seguinte. Z1 é igual a Z2. Ok? Tá, então a renormalização da carga, do E, né? No fundo, é a renormalização do AMI. É a renormalização da AMI. Bom, consequências disso daqui. Como é? Consequência 1. Quer dizer, E ber é igual a Mi elevado a epsilon sobre 3. E Z é 3, né? Essa é a primeira consequência. Porque lembra, o E ber ele depende de Z1 e do inverso de Z2, né? Ou ao contrário disso. é isso aí. E quer dizer, esse daqui levando a meio, né? A menos meio. Menos meio. Ou seja, a renormalização da carga depende só da renormalização da função de onda. Tá ok? E a outra consequência é que o K1 é igual ao K2. Lembra? O K1 era o coeficiente do termo cinético no Lagrangiano de contratermos. O K2, coeficiente do termo de interação. Eu falei que K1 tinha que ser igual a K2 para preservar a variância de Cayley. E de fato acontece, calculando o loop é isso que acontece. Ok? Essas duas consequências, aqui verificadas a um loop, verificadas explicitamente, são mais fortes do que isso. Much stronger. Os meus sabem tudo, né? Essas duas consequências são mais fortes do que isso. São consequências de identidade de Ward, que eu pretendia fazer hoje, mas não vai dar. Você é muito ambicioso, cara. Não, depois eu falo, depois eu te sacaneio. Depois eu desligar as câmeras. Bom, ou seja, o que você precisa renormalizar na QED é a função de onda do fóton, a função de onda do elétron e a massa. Ok? A renormalização do vértice já sai como consequência disso. Ok? Tanto a constante de renormalização quanto
a carga bare, né? E veja que o único lugar que tem alguma dependência em I é aqui. É o único lugar que tem alguma escala. Ok? Esse cara vai ter um running. Vai ter um running da constante de acoplamento. Ok? Bom, eu tinha mais para falar, mas não vai dar. É isso aí. Uma dúvida?